Você viu como começou a primeira leitura? Até eu convido você a pegar o livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Depois disso, Deus provou Abraão. E aí está uma palavra muito forte. Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas. E cada uma dessas palavras tem peso. Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. E Abraão sabia muito bem o que era oferecer o seu filho em holocausto. Porque entre os vários sacrifícios que existia nos povos em redor, havia um que era não somente sacrificar a vítima, mas destruí-la completamente, queimando, de modo que não ficasse nada a não ser cinzas. Primeiro era filho, segundo era filho único, terceiro era filho que Abraão tanto amava. E o que desconcertava Abraão era que Deus vinha prometendo a ele que lhe daria um filho, e a partir desse filho uma grande geração. Ele seria pai de povos. Você sabe, a Bíblia narra muito bem que a esposa de Abraão, Sara, era estéril. E Abraão espera esse filho, e Sara também, mas ele não vem. Até mesmo Sara, no desespero, faz com que Abraão se aproxime de uma de suas escravas, o que era costume naquela época, para ter um filho, mas através da escrava. Mas não era o pensamento, não era o projeto de Deus. Eles saíram pela tangente. Abraão só teve problemas com isso, e não somente ele, Sara, a própria escrava, a criança. Passado muito tempo, quando já não tinham mais esperanças, pela idade que já tinham chegado, recebem este filho. Sara concebe, gera e dá à luz Isaque. E quando o menino chegava aos 12 anos, Deus manda sacrificá-lo. Imagine o que era isso para aquele pai, Abraão. Aquele pai que ouviu as promessas de Deus. Mas o que Deus queria? Deus queria o sacrifício, a morte de alguém? Não. Deus precisava da obediência de Abraão. Porque Abraão seria o pai de uma geração, de uma grande geração, da qual nós descendemos. Mas principalmente uma geração que traria o Salvador, aquele que, obedecendo ao Pai, seria capaz de destruir o pecado da desobediência que caiu sobre a humanidade e trouxe toda a desgraça. Uma vez que o pecado foi desobediência, a obediência agora é que seria a salvação. Na verdade, não foi a morte, não foi o sacrifício, não foi o sangue, mas foi a obediência, foi o fato de Jesus ter chegado até ao sangue, até a morte para obedecer. E graças a Deus, Abraão obedeceu. Eu queria ler com você esses versículos que se seguem, que não contavam da leitura de hoje, mas que são preciosos para nós entendermos a obediência de Abraão. Versículo 3, no dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, ele levou tudo o necessário. Até mesmo cortou a lenha para o holocausto. Partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Abraão obedeceu.
Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu um lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs no ombro de seu filho. Veja já um sinal aí. Abraão tomou a lenha, era natural que ele levasse. Mas Deus quis, era um sinal, um tremendo sinal. Abraão colocou aquela lenha para o sacrifício nos ombros, nas costas do seu filho, igualzinho àquilo que Jesus fez. Ele carregou a cruz, ele carregou o lenho sobre as suas costas. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo, a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Onde está o cordeiro, meu pai? Onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? O menino era esperto, ele era inteligente. Ele viu tudo, viu a lenha que ele estava carregando, viu o fogo, para colocar fogo à lenha, porque seria queimada a vítima. Ele viu a faca. Mas onde estava o cordeiro? Versículo 8. Respondeu-lhe Abraão: Deus providenciará Ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. E, gente, essa pergunta ficou, porque ficava claro que era preciso um cordeiro para arrancar o pecado do mundo. Era preciso um cordeiro. Deus não quis que Isaque fosse sacrificado. Você viu a sequência da leitura. Quando chegam lá, quando tudo está pronto, quando Abraão pôs até mesmo a lenha empilhada para depois colocar fogo, quando Abraão pegou e amarrou o seu filho e o colocou ali em cima, quando Abraão pegou a faca para matar o seu filho, o anjo do Senhor entra em ação e diz: não precisas sacrificar o teu filho. Deus viu a tua obediência. Ele mesmo viu a tua obediência. E logo em seguida, eu até leio aqui como está na Bíblia: não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres entre os espinhos. Do jeito que ele falou, Deus providenciará um cordeiro. E tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Lá Deus queria que Abraão oferecesse um cordeiro, como está escrito, no lugar do seu filho. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, o pai enviou o seu próprio filho. E o que ele não teve a coragem de exigir de Abraão, porque ele sabia o que era sacrificar um filho, o pai fez. O pai fez. Porque é interessante, no mistério da nossa redenção, e preste bem atenção a isso, nós sempre costumamos olhar para Jesus, e parece que nós centralizamos todo o mistério da salvação, da nossa redenção, no Filho, em Jesus.
Claro, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi o imolado, foi ele que foi até a cruz, foi ele que deu o seu sangue, foi ele que morreu. Mas nós não costumamos olhar o Pai. Até pelo contrário, infelizmente, as pessoas pensam que o Pai era um Pai irado, que queria desforra, que precisava de um sangue derramado para perdoar os pecados do mundo. E muita gente, infelizmente, vê assim o mistério da redenção, como se fosse preciso o sacrifício de sangue para aplacar a Deus. Mas só que não é nada disso. Deus não é um Deus sanguinário, e nós temos que tirar essa ideia, que talvez tenha ficado de alguma forma na nossa cabeça. Não, Deus não é um Deus sanguinário. Deus não era um Deus que precisava do seu filho morrendo, e morrendo como morreu, na cruz, com o corpo estraçalhado na cruz, derramando todo o seu sangue. Não, o Pai não precisava disso. O Pai precisava da obediência, que foi até este auge, inclusive para mostrar o alcance da desobediência dos homens. Veja bem, se o Pai inclusive permitiu que chegasse até aí o sacrifício do seu filho, a ponto do corpo de Jesus ficar desfigurado, como diz o Salmo 23, ele não era um homem, era um verme. Aquele diante do qual a gente não quer olhar, a gente tira o rosto. Tão horrível fica. Foi assim que ficou o corpo de Jesus na cruz. Para nós podermos perceber o alcance, até onde chegou a desobediência nossa. Veja, não foi apenas a desobediência de Adão, não foi apenas a desobediência dos outros que vieram até agora, não. Também a minha desobediência. Também a minha desobediência. Está aí a demonstração de até onde chega as consequências das minhas desobediências. Se eu quero saber as consequências das minhas desobediências, eu olho para a cruz e vejo. Chegou a esse ponto. Então, gente, a posição do Pai no mistério da redenção, ele tem parte no mistério da redenção. Tem, e que parte? Nós não sabemos quem sofreu mais. Entenda o que eu quero lhe dizer? Claro que Jesus sofreu tudo, desde a sua prisão, o seu julgamento pelo seu próprio povo, a sua condenação pelo seu próprio povo, porque o mais doloroso foi ser julgado e condenado pelos sacerdotes, pelos chefes do seu povo, pelos seus sacerdotes, pelo sumo sacerdote dele, ser julgado e ser condenado do jeito que ele foi. Aquilo varou o coração de Jesus muito mais do que a lança depois. O que fez o soldado romano não foi nada em comparação com aquilo que fez o sumo sacerdote, varando o coração de Jesus quando o condenou, porque ele, de acordo com tudo aquilo que a Bíblia dizia e que o povo judeu esperava, quando ele disse: quero que nos digas diante do Deus vivo se és o Filho de Deus. Ele disse: sim, eu sou. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse: sim, tu dizes, sou eu. E diante disso, o sumo sacerdote o condenou. Jesus depois foi levado ao tribunal romano, ele foi coroado de espinhos, ele foi flagelado, ele tomou a cruz. Entre a caminhada para o Calvário e a crucifixão de Jesus, o corpo dele ficou uma chaga só. Derramou todo o seu sangue na cruz, de modo que quando depois da morte o soldado transpassa o coração, sai as últimas gotas de sangue e água. Jesus sofreu tudo isso. Talvez nós nunca imaginamos a dor do Pai, porque o Pai aceitou livremente ver tudo isso com o seu Filho. Ele aceitou. Você que é pai, você que é mãe, quem sofre mais? Um filho que está aí hospitalizado, sofrendo? Um filho que é acidentado, que você vê
todo arrebentado ali no leito? Ou é o seu coração? Quem está sofrendo mais? E na situação do pai e do filho, nós nem sabemos quem sofreu mais. Portanto, veja, o pai também entrou no mistério maravilhoso da nossa redenção. E foi só aí que o mundo ouviu a resposta de Isaac. Isaac perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui até mesmo a faca, o cutelo. Mas onde está o cordeiro? E as gerações todas e os profetas todos se perguntaram: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro de Deus que virá para tirar o pecado do mundo? João Batista também procurou e ele pôde apontar: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os homens ainda não conseguiram ver como ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele chegou à cruz, daí sim, todos puderam ver que ele era realmente, graças a Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E tirou o pecado do mundo pela sua obediência. Gente, foi por isso que aconteceu a transfiguração. E aí eu preciso lhe explicar. Por que o Pai quis a transfiguração? A transfiguração não foi uma iniciativa de Jesus. A transfiguração foi uma iniciativa do Pai. Jesus foi ao monte para orar com Pedro, Tiago e João, e enquanto orava ao Pai, ele ficou transfigurado. Quer dizer, o viram translúcido, o esplendor de Jesus, a divindade de Jesus, o brilho do corpo ressuscitado de Jesus, eles viram por antecipação. Viram por antecipação. Aquele Jesus que virá na glória, eles já viram, sim, o Jesus que virá nas nuvens do céu, eles já viram ali no alto do monte. O Pai fez questão de transfigurar o seu filho diante de Pedro, Tiago e João, porque logo depois, se você vai ver a sequência do Evangelho, a partir daí, tudo se encaminha para Jesus ir a Jerusalém, lá ser perseguido, lá ser preso, ser julgado, ir até a cruz. É uma sequência rápida até lá. O Pai precisava mostrar a eles, porque eles ficariam sem chão. Eles ficariam sem chão. Porque ver tudo aquilo que Jesus passou era desconcertante demais. Eles tinham acreditado realmente que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado do Pai, que Jesus era o Filho de Deus. E colocaram toda a esperança nele, mas daqui a pouco eles iam ver Jesus, rejeitado pelo seu próprio povo, condenado pelo seu próprio povo. Viram Jesus no estado que ele ficou e viram Jesus pregado na cruz. Viram Jesus morrer. Eles enterraram Jesus. Portanto, o Pai precisava mostrar-lhes antecipadamente o seu filho na glória. E meus irmãos, dentro dessa quaresma, onde nós agora vamos direto para os dias da Semana Santa, para os dias da paixão e morte do Senhor, o Senhor quer mostrar a nós o seu Filho transfigurado para dizer a nós: sim, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o vitorioso. E tenho a certeza da vitória deles. Eu já estou lhes mostrando o meu Filho transfigurado, estou dizendo: escutai e ouvi-o. Não se deixem abater por tudo aquilo que ele está passando. Porque deixa eu dizer, diante do mundo de hoje, hoje é dia 16, não é verdade? Amanhã é dia 17. Você ouviu tudo, até quando você veio
para cá, para o acampamento, você ouviu tudo a respeito do dia 17 de março. O que vai acontecer com a humanidade? Todos nós esperamos e queremos que não aconteça a guerra. Claro que nós não queremos. Mas veja o estado em que está o mundo. Veja a que ponto chegou o pecado do mundo. Veja a que ponto chegou a ousadia da humanidade em estar fazendo o que está fazendo em toda a face da terra. E, gente, o que está fazendo aqui no Brasil, bem próximo a nós. Diante desse espetáculo terrível, nós temos a impressão que ou Deus não existe, ou Ele é impotente. Infelizmente, Deus me perdoe por isso, eu só estou dizendo para poder explicar, mas a impressão que as pessoas têm, e muitos infelizmente têm e dizem, e se firmam aí, que ou Deus não existe, ou Ele é impotente diante da situação. Só que o Pai quer nos mostrar já agora, nesse segundo domingo da Quaresma, que não é isso não. Pelo contrário, o seu Filho é vencedor. Ele já nos mostra Jesus glorioso. Ele já nos mostra Jesus como viram os apóstolos e como nós o veremos quando Ele vier na glória. E eu posso dizer sem medo, nós veremos porque a nossa geração verá Jesus em glória. Verá. Não sei se eu estarei vivo. Gostaria muito de estar. Mas se eu não estiver, eu não perco nada. Porque aqueles que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. E você também, se por acaso você morrer antes, você vai ressurgir primeiro. Mas os que estivermos, como diz São Paulo, na vinda do Senhor, nós o veremos das nuvens do céu. E Ele virá para mostrar diante dos céus, da terra e dos próprios infernos que Ele é o Senhor, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desculpe usar essa expressão, o povo diz que em rir por último, rir melhor. Mas o mundo pensa que Jesus, desculpe, é um boboca, que não tem poder nenhum, que tornou-se impotente diante da situação da humanidade. Não, pelo contrário, aí eu preciso lhe explicar. É por causa da misericórdia. É justamente vendo a rebeldia da humanidade, porque a humanidade hoje não é apenas desobediente, a humanidade tornou-se rebelde. Fixando-se na rebeldia, parece que os homens querem errar, parece que a humanidade quer pecar, parece que a humanidade quer fazer o oposto de tudo aquilo que Deus apresentou para nós. E lembre-se da missa de ontem como a fonte da vida e da felicidade. A humanidade faz questão de rebelar-se, não somente desobedecer, mas rebelar-se e até criar leis e criar todo um sistema e criar um mundo em oposição a tudo aquilo que Deus nos falou, nos mostrou, nos mandou nos seus mandamentos. Querem construir um mundo oposto, o contrário, o inverso daquilo que o Senhor apresentou. E por que Ele aguenta tudo isso? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no qual a essência é a misericórdia. Então Ele aguenta tudo isso, até mesmo esse tapa na cara que a humanidade está dando nele, por causa daqueles que Ele quer e sabe que vai salvar, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você estava no número desses. Você estava no número desses. E foi por isso que Jesus aguentou tudo, e é por isso que Jesus continua aguentando tudo. Primeiro, para que você fosse recolhido, resgatado do meio desse mundo, como diz a carta aos Filipenses, malicioso e depravado. Jesus recolheu você, resgatou você, porque Ele não queria que você se perdesse, não.
Mas ele continua aguentando e eu não sei até quando ele vai aguentar. Claro, todo tempo tem um tempo, o tempo da misericórdia tem o seu fim. Entenda isso, todo tempo é tempo. Tem o começo, tem o meio, tem o fim. Em que hora nós estamos no tempo da misericórdia? Eu não sei. Eu queria muito que esse tempo se prolongasse, mas gente, ele tem se prolongado já tanto. Tudo indica que ele já está no seu final. Nós quereríamos que esse tempo se prolongasse, mas saiba, o Senhor sustentará esse tempo quanto Ele conseguir, mas todo tempo tem um fim. Então, o tempo da misericórdia também terá um fim. E por que Ele quer prolongar esse tempo tanto? É porque Ele quer salvar a todos. Você conhece pessoas que você ama. Você sabe de pessoas que cercam você na sua rua, no seu bairro, quem sabe no seu prédio de apartamentos, lá na sua empresa, lá onde você trabalha, lá onde você vive, você conhece muitas pessoas e algumas talvez muito próximas a você, mas que estão no descaminho da vida. Eles estão naquele mundo que querem construir em oposição a Deus, em oposição a tudo aquilo que Deus mostrou e mandou. E é preciso arrancá-los de lá. E é por isso justamente que o Senhor aguenta tudo isto para que eles sejam salvos. Ele vem dizer a você, por que você não se faz obediente também? Obediente como eu fui até o extremo. Obediente às minhas leis, aos meus mandamentos, à minha vontade, ao meu plano, ao meu projeto. Por que você não se entrega a mim como eu me entreguei? Porque você não dá a sua vida. Eu não estou pedindo a sua morte, nem o seu sangue, mas eu estou pedindo a sua vida, toda a sua vida, porque você não gasta toda a sua vida comigo e por mim e ao meu lado, para juntos, porque eu preciso. Jesus diz, eu sei que tudo aquilo que eu fiz é o suficiente para salvar, só que essa salvação tem que ser levada. Eu só preciso de quem a leve. Ou leve a salvação até eles, ou tragam eles até mim. O Pai quis que isso fosse a parte que lhes compete. E eu estou à procura daqueles que queiram unir-se a mim e levar a minha salvação, ou trazer os filhos do meu Pai para mim, para que eu possa atingi-los com a minha salvação. Para você poder entender bem, imagine se nós descobríssemos o remédio chave para acabar com o câncer, todo tipo de câncer. E aquele que produziu o remédio estivesse aí, com o remédio em mãos, apenas precisando de quem pegasse o remédio e levasse para ser aplicado. Ou então, fosse buscar os cancerosos do mundo e trazê-los para que o remédio fosse aplicado. Você me entendeu? A salvação de Jesus é assim. Ele precisa apenas de quem leve essa salvação. Ou de alguém que vá colher os cancerosos do mundo. E agora deixa-me dizer, a palavra é pesada, mas é real. Recolher os cancerosos do mundo, que estão aí, vítimas da desobediência, e trazê-los a Jesus, para que possam receber o remédio da salvação. Essa é a proposta. Você quer associar-se a mim? Jesus até diz, não se escandalize comigo. Você me vê na cruz, você tem a impressão de que eu sou impotente diante da situação do mundo, mas não é real. O Pai já me mostra hoje na glória, e um dia eu verei. Um dia eu virei, diz Jesus, e um dia tu me verás, vindo nas nuvens do céu. Eu sou o vitorioso. Só que para minha vitória ser aquilo que o Pai quer, e eu quero também, eu preciso de você. Eu preciso da sua cooperação. Você não quer levar-me
e levar a minha salvação àqueles que estão longe? Ou você não quer ir e trazê-los até mim? Qual é a sua resposta? A Abraão foi pedido o sacrifício do seu filho. Gente, o que é o sacrifício da nossa vida? Gente, o que é o gastar a própria vida diante disso? Diante dessa proposta de Jesus. Hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, é você que está aqui. A você que veio para esse encontro. Você que é músico, estamos concluindo, graças a Deus, esse acampamento de músico. Deus deu a você um instrumento maravilhoso para levar essa salvação ou para trazer resgatados para Jesus aqueles que precisam ser atingidos por esta salvação. Deus lhe deu um instrumento maravilhoso. Um instrumento que vai direto ao coração, como nós mostrávamos hoje cedo. Ele conta com você. Qual é a sua resposta? Você quer ser obediente? Dê a sua resposta. Estou impondo as minhas mãos, Senhor, e pedindo agora por cada um desses teus filhos e filhas. Vai respondendo você. Sim, Senhor, para que a nossa resposta seja concreta, para que a nossa resposta, Senhor, seja de acordo com a verdade do nosso coração, para que a nossa resposta seja para valer, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Derrama agora o Teu Espírito Santo e para nós, Senhor, realizarmos de fato aquilo que agora estamos Te dizendo, Senhor. Para sermos obedientes, para valer, nós precisamos que o Teu Espírito nos acompanhe. Nós queremos como Isaac, tomar o lenho nas nossas costas e ir até o alto do monte, Senhor. Nós queremos ser obedientes como Isaac, nós queremos ser obedientes como Abraão, nós queremos ser obedientes como Tu, Jesus. Então, dá-nos o Espírito Santo e faz-me obediente. Senhor, parece que tudo nesse acampamento girou em torno da obediência, de Te ouvirmos e Te seguirmos e Te obedecermos. Jesus, eis-me aqui, dando agora a minha resposta. Senhor, eu quero obedecer. Assim como Tu disseste ao entrar no mundo, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Da mesma forma nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. CançãoNovaPlay.com. Assine já!